Boa tarde a todos. Com muita felicidade, não é, que a gente participa de uma liga como esta. As meninas, elas nos surpreendem a cada dia, fazendo os convites, escolhendo os temas. Esse tema, por exemplo, de saúde da mulher negra, não é? Olha que coisa mais que fala mais de equidade do que essa, é impossível, né? Nós sabemos todas as adversidades que a mulher negra enfrenta no seu dia a dia, por tudo que acontece, determinantes sociais de saúde e tudo mais. Só que sempre é muito importante lembrar que isso acontece e por tudo o que ela passa, e por todas as adversidades, por exemplo, eu descobri que a diabetes ela é muito mais incidente na mulher negra do que na mulher branca, não é? Então, doenças mentais também, muitas outras coisas que a gente foi dar uma lida antes da palestra, não quero dar spoiler, né? Mas assim, nós gostaríamos de agradecer a escolha dos temas, sempre voltados à epidemiologia local, e são meninas que já estão brilhando agora, né? Na academia, é o que eu falo, aluno bom é aquele que já começa a brilhar desde quando está estudando, depois é só uma consequência, igual quando a gente vai construir o paraíso, né? Já começa a construir aqui na Terra, para depois só usufruir num outro momento. E a medicina é um pouco isso, então o estudante ele vai se mostrando, se envolvendo com as políticas públicas que emergem da epidemiologia, e eu só tenho a agradecer por participar de uma liga como esta, que é a Liga de Saúde da Família e a comunidade de Presidente Prudente. Muito obrigado, Juliana. Oi, boa tarde a todos. Eu quero também agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho a respeito do meu trabalho. Eu sou ginecologista aqui na cidade de São Paulo, e São Paulo, por ser uma cidade grande, a gente acaba, às vezes, tendo alguns desafios que são bem específicos, né? Então, você tem pessoas muito diferentes, tem uma diversidade imensa, mas a questão da mulher negra, eu acredito que é algo que é universal no nosso país. Não importa se você está numa cidade muito grande ou numa cidade muito pequena, a gente tem um recorte social que é muito específico para essa população, que são pessoas que acabam fazendo parte do estrato social mais baixo, são mulheres que tendem a ter trabalhos piores, que tendem a ganhar menos e que, consequentemente, né, por conta de todo o nosso contexto social, elas têm pelo menos dois tipos de preconceitos a enfrentar para sempre, né, que é a misoginia e é o racismo. E são coisas que a gente não consegue se descolar, né, uma vez que se você é negro, se você é mulher, é uma coisa que você vai ser, entre aspas, para sempre, né? Eu trabalho com população trans, então essa coisa da mudança eu sempre falo entre aspas, porque existe a possibilidade da transição, mas são fatores que vão interferir para sempre na questão de saúde dessas pessoas. E eu acho que na vivência do SUS,
quando você está numa unidade de saúde e está diante de uma mulher negra, atendendo uma mulher negra, a gente não pode esquecer de que saúde é algo que tem que ser integral. Então, eu preciso, sim, levar em consideração fatores físicos que acontecem, que são mais prevalentes para uma determinada população, mas não esquecer de que esses fatores, eles, quando a gente pensa em genética, eles acabam sendo muito pequenos, porque muitos dos problemas de saúde dessa população, eles fazem parte de um contexto geral. Então, sim, mulheres negras têm mais diabetes que mulheres brancas, principalmente diabetes tipo 2. Mas quanto desse diabetes não é decorrente de uma vivência toda de má alimentação, de sedentarismo? Quanto desse diabetes não foi diagnosticado muito tardiamente, porque aquele acesso à saúde é muito deficitário, quer dizer, ela demora para chegar no posto, o posto demora 4, 5 meses para marcar uma consulta, muitas vezes essa pessoa, ela tem um subemprego, ela não pode ficar faltando um dia para marcar, um dia para ir na enfermeira, um dia para ir no médico, então são vários empecilhos que o SUS muitas vezes coloca para essa população mais pobre e que forma 70% dos usuários do SUS são negros, forma a grande maioria dos usuários, quantos empecilhos que o nosso sistema não coloca para que essa pessoa consiga ter um atendimento de saúde adequado. Então, quando eu olho para uma mulher negra, né, se eu for parar para pensar só na parte física, o que a gente não pode esquecer? A gente tem que lembrar que mulheres negras têm mais mioma do que mulheres brancas, e isso é uma proporção muito mais alta, né, cerca de, acho que 80% das mulheres negras vão desenvolver miomas no decorrer da vida delas, e os miomas não são tumores que necessariamente não vão dar nada, embora não sejam cânceres, mas eles têm consequências. Então, é uma mulher que tem mais chance de ter hemorragias, é uma mulher que pode ter mais chance de abortar, de ter trabalho de parto prematuro. São mulheres que têm mais chance de desenvolver câncer de colo uterino. E o câncer de colo uterino, ele está muito ligado, né? Ele é ligado ao vírus do HPV, então, se essas mulheres elas têm mais câncer de colo uterino, será que ele está sendo diagnosticado previamente naquelas doenças precursoras que a gente faz diagnóstico simples com o Papa Nicolau? Essas mulheres elas têm mais chance de desenvolver doença hipertensiva na gestação e, consequentemente, vão ter mais chance de mortalidade materna. E como ginecologista eu falo, gente, mortalidade materna é morte evitável. Não era para existir mortalidade materna. A gente consegue, a gente está falando de mulheres jovens e, em princípio, saudáveis, já que elas engravidam, e que estão morrendo. E a grande maioria morre de doença hipertensiva, que é a maior causa de mortalidade. Então, como é que essa doença está sendo diagnosticada e está sendo levada no pré-natal? Essa mulher, muitas vezes, a gente acaba, no caso, se eu for puxar esse fio, a gente acaba, muitas vezes, tratando com preconceito, porque o racismo no Brasil ele é estrutural, e o racismo estrutural significa que muitas vezes você vai agir com preconceito que você não percebe, que a instituição coloca. Então, não é uma coisa simplesmente de chegar para a pessoa preta e chamá-la de macaca, é muito mais do que isso. É uma estrutura inteira que é formada para que essas pessoas que ficam à margem da sociedade justamente não tenham acesso a uma saúde ou educação de qualidade. Perdão. Fazer com que esses profissionais de saúde não percebam. Ai, desculpa, gente. Não percebam as violências obstétricas que acontecem, principalmente com essa população negra, que não é só na hora do parto, muitas vezes no processo do pré-natal, no negligenciar orientação. E negligenciar orientação não é só assim, não falar, mas eu estou falando adequadamente com esse paciente que, de repente, tem um nível de escolaridade mais baixo, que não está
talvez não entenda o que eu estou falando de uma maneira adequada. E eu, como profissional de saúde, eu preciso levar isso em consideração também. Como é que eu estou falando com esse paciente? Ele está entendendo essa mensagem? A mulher negra, ela passa pela vida toda pela questão do racismo, como eu tinha falado antes. Né? Então, são mulheres que têm mais chance de engravidar na adolescência. Como é que é feito esse planejamento familiar na minha unidade de saúde? A gente foca nessas adolescentes para que oferta todos os métodos contraceptivos disponíveis, ou a gente acaba selecionando para quem que eu vou ofertar? Então, para essa daqui, eu oferto a laqueadura, para essa daqui, eu vou deixar, eu não vou ofertar porque ela já tem muito filho, então ela não precisa. Isso tudo acaba fazendo parte dessa rede de preconceito, desse sistema de saúde preconceituoso que a gente vive. São mulheres que têm mais chance de ter infecções sexualmente transmissíveis, quando a gente compara, às vezes, com mulheres brancas, justamente porque nível de escolaridade, a questão da prevenção, que não acontece em muitos níveis, são mulheres que têm mais chance de ter doença cardiovascular e hipertensão. Então, quando ela vai nessa consulta, a gente lembra de medir a pressão para saber se está tudo bem, mesmo que não tenha nada, só vem numa consulta de rotina. O que custa medir a pressão, fazer a avaliação da glicemia? Porque está dentro daquela população mais suscetível. Tem a questão da doença falciforme. Então, o cuidar da mulher negra no dia a dia, a gente precisa sim lembrar que existem algumas doenças que são muito mais prevalentes, lembrar que parte dessa prevalência toda é contexto social, e a gente precisa inserir nesse atendimento a possibilidade de avaliação de assistente social, a possibilidade de avaliação psicológica. São pessoas que vivem violências diversas, que precisam, muitas vezes, de uma ajuda que o médico ou o enfermeiro ele não vai poder dar, que eu preciso direcionar para um outro tipo de profissional de saúde. Eu preciso encaminhá-lo, muitas vezes, para o nutricionista, para poder cuidar dessa pressão alta, dessa diabetes, também de uma forma de mudança de hábito de vida. E eu preciso lembrar que eu estou lidando com alguém que sofre preconceito diariamente, seja de uma forma direta ou seja de uma forma indireta. São pessoas que têm um sofrimento intrínseco ali por conta desse preconceito que precisa ser levado em consideração. E a gente precisa também desenvolver essa empatia, de que às vezes aquela dor de cabeça que não passa nunca, que eu não acho de jeito nenhum, é um sofrimento emocional. E é um sofrimento emocional que vem daquele trabalho ruim que ela está tendo, daquela falta de oportunidade que o filho dela não tem, daquele companheiro que foi embora e largou ela, boa parte é mãe solo também, e ela tem mais 4, 5 filhos para cuidar sozinha, daquela sobrecarga toda que uma mulher tem, e negra e pobre mais ainda, e a gente precisa lembrar de todas essas coisas. Então, eu acho que o importante na questão do cuidado da mulher negra, mais do que lembrar somente das doenças em que são mais prevalentes, é eu lembrar que eu estou diante de um indivíduo que tem uma história, que está inserida num contexto social, e que tudo isso vai fazer parte de um estado de saúde. E como a Organização Mundial de Saúde diz, né, a gente ter saúde é ter um bem-estar global. Então é preciso que a gente, principalmente nós que estamos na porta de entrada do sistema de saúde, que a gente se preocupe com o bem-estar global desse paciente que está diante de mim. Porque é o posto de saúde que muitas vezes vai dar o primeiro passo para que ela possa ir para o especialista, para que ela possa cuidar melhor da saúde dela, para que ela possa ser vista de outras formas que não simplesmente a pessoa chata que só reclama da dor de barriga, que eu faço um monte de coisa e nada melhora. Então, se a gente conseguir olhar para aquele indivíduo de uma forma global e pensar na saúde integral, em todas as complicações, em todas as complexidades que ela tem, aí sim a gente vai conseguir dar uma atenção de saúde não só para a mulher negra, que precisa muito, mas
para a população no geral, porque o ideal seria a gente nem ficar discutindo saúde da população negra, saúde da população, né? Que todo mundo tivesse o mesmo olhar, que não fosse segregado. Mas, infelizmente, a gente ainda colhe muito do fruto, né, de um país que passou muito tempo com escravizados, um país que lida pouco com as suas questões culturais, com seus preconceitos, e aí isso acaba refletindo de diversas formas no dia a dia das pessoas. Eu não sei se vocês conhecem, isso daqui é um livrinho que vocês têm acesso na Biblioteca Virtual de Saúde. É um manual de doenças importantes na população afrodescendente. Ele é bem antigo, é de 2001, mas é bem bacana para dar uma introdução sobre essas doenças que são mais importantes. E aí, se vocês olharem, na verdade, são pouquíssimas, porque as diferenças raciais são muito poucas, né? As diferenças genéticas por conta de raça, em termos de saúde física, elas são muito sutis, então são bem pouquinhas. E, então é isso. É um... Com certeza. A gente tem uma falta crônica de falar sobre isso. E eu falo até por conta do meu trabalho na Secretaria de Saúde, quando a gente vai abordar profissionais já formados, então é mais difícil ainda de aceitar que existe preconceito, que o preconceito não é só xingamento direto, que é algo sistêmico, que é algo que precisa ser combatido, e a gente... Opa. Ixi, caiu aqui, desculpa. E a gente tem muita resistência das pessoas em entender isso, que é uma coisa social, não é focado no indivíduo. E que a sociedade em si precisa caminhar, a gente precisa desenvolver formas juntos, e é importante que não fique presente só na população negra ou na comunidade negra, é uma questão social. Então, as pessoas brancas, elas têm que participar também desse diálogo, elas têm que falar a percepção delas, o que elas acham, ouvir o que as pessoas negras acham, e essa troca que vai fazer com que as coisas mudem, com que se transformem. Porque muitas vezes, quando você fala de racismo, tem muita gente que tem dificuldade por se sentir de se enxergar como opressor. Mas se a gente pensar de uma forma mais ampla, de uma forma ou de outra, eu posso ser opressor e oprimido em diversas situações da minha vida, né? Existem negros também que oprimem. Então, é uma construção que tem que ser coletiva e tem que ser com a sociedade toda, não com nichos, não com guetozinhos. Mas, infelizmente, a gente tem ainda muita dificuldade de preparar. A gente tem poucas pessoas que lidam com isso ainda e tem poucas pessoas dispostas a encarar isso e tentar achar solução. Não é fácil achar esse tipo de solução no país que a gente vive. Não é fácil você pensar em como é que eu vou mudar o treinamento de uma equipe inteira de saúde, de uma cidade inteira, de repente, porque é um país inteiro, porque é generalizado. Mas a gente precisa sentar e precisa conversar para poder mudar, porque tem como fazer, né? Basta ter vontade. E nisso vocês estão de parabéns, de repente levantar esse tema de estar uma população, né, que é a mulher negra, que embora seja
boa parte da população brasileira, né, a quantidade de mulheres que a gente tem e negros é muito alta, mas que às vezes é vista assim como não de uma forma muito específica. Né? Se eu for falar, por exemplo, de violência obstétrica, a maioria das vítimas de violência obstétrica são mulheres negras. Mas entre os próprios médicos ginecologistas ou pessoal que trabalha com isso, tem muita gente que associa não a racismo, mas a pobreza. Então, não, elas sofrem violência porque elas são pobres. Não. Quando a gente vai pegar os números, vai ver a estatística, não é igual. A pobre branca não sofre a mesma violência que a pobre negra. A pobre negra, ela toma menos anestesia que a pobre branca. Por quê? Qual que é a diferença? E aí ninguém quer discutir. Ninguém quer sentar para tentar descobrir por que é essa diferença. Porque dói. É uma ferida que está aberta, mas a gente precisa mexer. Hein, doutora? Oi. Esse estigma de preconceito a gente vê até entre os próprios profissionais. Eu estou no meu último ano de enfermagem e estou vendo isso, vejo na pele, sentir isso, o preconceito. Até internamente, dos próprios profissionais que estão prestando assistência. Você vê preconceito tanto com o paciente, tanto entre próprios profissionais. Sim, mas existe também o preconceito do paciente. Agora, Exatamente. Existe sim. Não aconteceu comigo, mas aconteceu com colegas. O paciente não aceitou receber a medicação porque era um acadêmico negro que estava fazendo medicação nele. Sim. Tu tá entendendo? Infelizmente, é muito comum. Mas assim, a gente vive num país que a educação é muito negligenciada, né? E isso não é uma coisa que a gente vai mudar, talvez, nessa geração, que eu vou colher esse fruto muito mais para frente. Mas isso precisa começar. Se eu não semeio agora, não vou colher nunca mais. Então, eu não considero um olhar neutro. Não é neutro. Você tem um olhar que é racista. A gente tem uma sociedade que foi estruturada para que poucas pessoas tivessem muitos privilégios e muitas pessoas não tivessem acesso a nada. E o sistema político faz com que isso se mantenha até hoje. Então, os políticos, eles sabem que precisa mudar. Eles têm assessoria técnica, eles conversam com pessoas, eles têm contato com universidades, se eles quiserem, com grandes pensadores, eles sabem o que precisa ser feito. A questão é que eu não quero mexer nessa parcela privilegiada da população. Direito é quando todo mundo consegue. Privilégio é se só eu consigo. Então, se eu tenho uma grande parte da população que não consegue, essa população não está tendo seus direitos atendidos. A gente tem uma Constituição que garante saúde universal. Se eu não tenho saúde universal para todo mundo, e se esse todo mundo é majoritariamente preto e pobre, é uma política pública, sim, focada em ignorar essa população. Saber o que tem que fazer, eles sabem. Eles só não querem fazer, porque vai dar trabalho. Da mesma forma como a questão da educação, da mesma forma como distribuição de renda. Será que eu quero abrir mão do meu privilégio, ainda que seja pequeno, para eu ter um país mais igualitário? Então, assim, e não é uma questão só política. A gente vê o político como o topo da cadeia,
mas esse político ele chegou lá via voto, né? Quem é que está votando nessa pessoa? Quem é que está colocando, transferindo o poder para essa pessoa para poder me representar? E essas pessoas, elas não deveriam ficar perpetuamente, elas têm um cargo de 4 anos. Então, se elas estão lá para sempre, é porque a gente dá poder para eles e a gente perpetua tudo isso. E, no geral, assim, a nossa sociedade, ela, por não discutir questões inflamadas, né, questão do racismo, a questão da LGBTfobia, a questão da misoginia, porque as mulheres, não só as negras, elas acabam sofrendo por conta do preconceito, então sofre 2 vezes. Mas quantas e quantas mulheres brancas não sofrem também? Não são extremamente capazes e nunca vão conseguir um cargo X ou Y porque elas foram mães. Quer dizer, a maternidade, ela tem que ser um castigo para mim? Ou ser casada tem que ser um castigo para mim, que sou mulher, e um prêmio para o homem? Porque o homem que é pai, ele é mais visto, ele é visto melhor do que o homem que não é pai, por exemplo. Ele é visto com mais seriedade, ele é visto como um profissional melhor. Então, a gente tem muita coisa que precisa ser mexida, e os políticos sabem onde é que precisa mexer, sabem até como mexer, mas é difícil por conta de vontade mesmo. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Liga por esse importante assunto e o tabu tão grande, infelizmente, né, sobre a questão, né, do tema hoje levantado. E aproveitando, né, aliás, desculpa, né, deixa eu me apresentar, meu nome é Mariana, sou professora agora do curso, né, da medicina no PAP, e eu trabalho na área de saúde mental, em que quando a doutora comentou, né, acerca, né, de quando a mulher ela é negra, ela sofre duplamente um preconceito. Eu acrescento aqui, quando ela é negra, mulher e ainda portadora de sofrimento mental, é triplo. Isso é uma situação que, infelizmente, eu vejo muito na minha prática, né? E é onde que eu gostaria de até de fazer uma provocação aqui, estendendo não somente a doutora, mas os demais aqui, porque acredito que todos nós aqui somos educadores de saúde, de que quando nós levantamos sobre um perfil, né, uma pesquisa sobre um perfil, nós temos que lembrar que ele não é um lugar e nem muitas vezes uma situação que a gente define uma determinada população, porque ela vai ser um retrato que constitui aquela matriz de amostra. Então, ela vai depender muito do número que a gente calcula, do jeito que a gente aponta, do valor, da honra, da impaciência, a paciência, o cuidado, a dedicação de que todos aqueles foram envolvidos para fazer o levantamento daquela pesquisa. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós falamos de perfis, nós falamos não é somente de caracterizar uma determinada população, nós estamos falando história de construção, né? Nós precisamos entender que muitas vezes quando a gente mostra o real perfil de uma determinada sociedade, não é através somente de números, mas de que ele precisa estar atrelado, de que esse perfil ele vai levantar a realidade que muitas vezes aquele local enfrenta, a qualidade que é deficiente, do jeito que é sistematizado as deficiências, como ele desperta a busca, a razão, enfim. Toda uma situação aí que é importante a gente levar em conta. Então, eu acredito de que, infelizmente, faltam pesquisas, faltam levantamentos, faltam abordagens com essa população, sim, na parte de saúde. Até a senhora, doutora Lígia, você me fez uma provocação de que eu preciso pensar seriamente no sentido da minha contribuição. Eu me sinto envergonhada de que eu não estou fazendo uma contribuição como eu deveria fazer na área, então eu estou repensando em realizar algumas pesquisas aí, vocês já me deram algumas ideias com essas discussões, e eu acho que é isso, é mostrar realmente que não é somente uma caracterização de perfil, que dá nome, né, somente, mas de que mostrar além da vulnerabilidade e apontar soluções. Eu acho que
a questão da saúde, ela falta muito em relação a isso. Então, acho que essa é a minha contribuição que eu gostaria de deixar com o grupo, e de verdade, parabenizar vocês por vocês trazerem esse assunto tão importante, tão indispensável, ainda mais nos dias atuais aí que a pandemia, ela mostrou que a questão do sofrimento mental reverberou, infelizmente, cada vez mais a população. Obrigada. Muito obrigada a todas e todos e todos presentes. É CAPS AD, o Gregório de Matos, o CAPS 2. Eu estou muito feliz em participar aqui com vocês. Eu também sou estudante, também faço parte de uma liga, e sei a imensa importância de uma liga para uma formação acadêmica. São por conta de ligas, né, como essa, que as temáticas são discutidas na nossa formação. E eu estou muito feliz e assim, muito honrada por falar depois da doutora Lídia. E assim, é um desafio enorme aqui agora apresentar um pouco sobre o que eu sei depois da fala dela. Mas, enfim, eu fui convidada para falar um pouco sobre a saúde... deixa eu pegar a pesca aqui. Aspectos físicos e psíquicos da mulher negra. E eu já trago, né, uma reflexão importante sobre a utilização do plural quando vamos falar sobre a mulher negra, né? E sim usar o termo as mulheres negras. Mas por que isso? Né? Pensar sobre a saúde das mulheres negras é pensar sobre as suas singularidades, mas também de todo o processo histórico, que a doutora Lídia também já contribuiu, já falou um pouco, desde o período da colonização, desde o período do processo de escravização, que influencia até os dias atuais, estão presentes nos índices, nas taxas, né, dos indicadores de saúde, dos determinantes sociais, e que vão reverberar na saúde dessas mulheres. A perspectiva da interseccionalidade vai contribuir e vai proporcionar para a gente essa reflexão de que não somente são mulheres e não somente são negras, né? São mulheres, são jovens, são mães, são gordas, são LGBTQIs, são algumas vezes portadoras de alguns transtornos mentais. Então, nessa perspectiva, falar sobre a saúde da mulher negra não é falar apenas sobre suas características coletivas, mas também pensar sobre as suas singularidades, e que a própria perspectiva da equidade vai trazer para a gente essas singularidades. Recentemente, eu defendi o meu trabalho de conclusão de curso, que também eu acho que dialoga muito com o que a doutora Lídia trouxe aqui para a gente, que é sobre a saúde das mulheres negras a partir da perspectiva das psicólogas da atenção básica daqui de Salvador. Na minha pesquisa, eu pude construir um pouquinho, né, sobre o processo histórico da contribuição da psicologia nesse aspecto sobre a saúde das mulheres negras,
e o que as psicólogas que atuam na rede daqui da atenção básica daqui de Salvador entendem, compreendem sobre esse processo. Na revisão de literatura, né, alguns autores, algumas autoras vão afirmar que a saúde da mulher negra e da população negra de um modo geral diferencia por conta da sua vulnerabilidade social que é construída historicamente. Pensando na saúde das mulheres negras, os estereótipos, né, as representações sociais, que são a imagem que representam e que simbolizam as mulheres negras, também foi construído historicamente. Segundo a Lélia Gonzalez, né, temos o estereótipo como a mãe preta, né, que é aquela mulher que foi a ama de leite do período colonial, que até hoje repercute, né, que nós temos um exemplo muito recente do caso Miguel, que o filho, né, foi... eu digo que ele foi assassinado, ele está ali no contexto de trabalho dela, que ela precisou levar o filho. Então, é um exemplo, né, de como a figura da mulher negra que cuida dos filhos dos outros e acaba não tendo tempo de cuidar dos seus próprios filhos, por conta de todo o sistema. Também temos a representação social da mulher negra forte, que aguenta tudo, que é trabalhadora, que é guerreira, e que isso repercute nesse processo de anestesias que não são dadas, as violências obstétricas, o pré-natal, que muitas vezes não se é dado as informações corretas, se é negado. Então, a literatura já vai comprovar que essas diferenças, essas desigualdades já estão postas. Mas é importante também colocar que em poucos momentos na nossa formação, que foi uma das perguntas daqui que também uma das colegas colocaram, que poucos momentos da nossa graduação vimos esses indicadores. Vimos e pensamos nesses indicadores, né? A literatura vai colocar também que existe um processo histórico que eu, por conta da minha formação em psicologia, não tem como eu não enviesar, gente, desculpa. Mas na psicologia existe esse processo histórico que começa lá do Nina Rodrigues, influenciado pelo direito penal, que vai associar a questão de raça e a questão da raça-cor como inerente aos processos da criminologia. Então, essas percepções, essas compreensões, eu pude analisar que até os dias atuais se fazem presente nas profissionais de psicologia aqui da atenção básica. Então, foi muito comum que elas retratassem as questões relativas à saúde das mulheres negras por essa perspectiva apenas biologizante. Então, quando a gente pensa sobre a saúde das mulheres negras, muitas vezes os profissionais de saúde se colocam um pensamento restrito como a doença, como o sofrimento, e não conseguem pensar para além disso. Pensar sobre quais são as estratégias de saúde que as mulheres negras conseguem estabelecer diante desse sofrimento, quais são as organizações da própria comunidade que se estabelecem para se organizar o processo de saúde da vizinha, da família. Então, pensar sobre essas estratégias, pensar como uma identidade positiva sobre a saúde das mulheres negras podem influenciar nesse processo de saúde, nesse processo do cuidado. Eu parto, né, de uma formação que a gente tenta integrar o cuidado com uma perspectiva tanto de saúde mental quanto uma perspectiva da saúde física. Então, é importante também localizar que falar sobre saúde também é trazer essas características subjetivas nesse processo do cuidado. As microagressões, por exemplo, do racismo, vão provocar efeitos e consequências que vão reverberar nesse processo de saúde e que muitas vezes não vão ser perceptíveis, né? É como um ataque, pode ser uma palpitação,
pode ser um processo de desesperança e desconfiança. A literatura também vai falar que no processo clínico, muitas mulheres trazem a queixa sobre o desamor, a desvalorização. Então, são esses sinais e sintomas, vamos dizer assim, que vão chegar e que precisam ser desmiuçados pelos profissionais da saúde. Eu entendo, né, eu defendo a atenção básica como um lugar extremamente estratégico para esse cuidado. Entendendo que é o local onde os profissionais de saúde têm a oportunidade de estar mais próximo com a comunidade, de ter esse olhar integral, onde os sintomas não necessariamente vão estar ali presentes de uma forma clara, mas que eles exigem uma investigação maior, exigem um cuidado maior dos profissionais. Então, eu sou muito suspeita para falar da atenção básica. Eu estou muito feliz de falar aqui um pouco sobre isso, sobre o meu trabalho. E eu queria dar também algumas contribuições, algumas reflexões, né, sobre a saúde psíquica, vamos dizer assim, sobre a saúde mental das mulheres negras. Na psicologia, nós temos algumas contribuições, assim, criadas pelo nosso próprio categoria. Nós temos as referências técnicas, que nós temos o chamado CREPOP, e lá nós temos a referência técnica referente, né, à psicologia e as relações sociais. Lá também vai ter todo o processo histórico, né, de contribuição, e dizer que a psicologia nunca foi neutra. Esse não falar também diz um lugar de uma neutralidade que hegemonicamente se diz sobre a branquitude. Nós temos autores como a Lia Schuckmann, que está na atualidade, tem Instagram, ela é muito acessível. Nós temos a Cida Bento, que há muito tempo fala sobre essa questão da branquitude. Ela é uma das percussoras, é uma autora negra percussora para falar sobre isso. Na referência técnica também, a gente vai ter sobre o projeto Unesco, que foi um projeto depois da Segunda Guerra Mundial, que veio para aqui no Brasil para estudar sobre as relações raciais, e nesse teve a contribuição da primeira psicanalista não médica, que é a Virginia Bicudo, que defendeu sua tese de mestrado para falar sobre as relações raciais e as repercussões, né, na saúde mental. E também é uma tese que é uma dissertação que dá para ter acesso fácil na internet. Nós temos também a contribuição da Neuza Santos Souza, que é uma psicanalista, que vai ter o livro chamado Tornar-se Negro, que nesse livro ela vai falar sobre as repercussões do mito da democracia racial, que se entendia, né, que por conta da miscigenação, nosso país estava livre das discriminações, mas o próprio projeto Unesco trouxe a comprovação que não é assim, ao contrário disso. Nós temos também o Fanon, que também é outro psicanalista de contribuição internacional. Hoje em dia, também, nós temos a resolução a 18 de 2002, que vai ser um documento de orientação para os profissionais de psicologia, mas eu acredito que serve para qualquer profissional de saúde, falando sobre as contribuições importantes em consideração sobre as relações raciais, pensar também, né, sobre o processo de saúde mental. Nós temos também uma professora que eu tive a honra de ser minha co-orientadora, a professora Jane Tavares, que tem a página do Instagram, A Saúde Mental da População Negra, que também vai ter essa contribuição e vai levar para a população alguns conceitos que, infelizmente, ainda é restrito, né, pela atuação profissional, mas popularizar esses conceitos, né? E eu queria finalizar minha fala dizendo que eu vou falar da psicologia, mas podemos estender aí na área de saúde de uma forma geral,
que a população negra serviu como um instrumento, muitas vezes, desses processos das teorias, das práticas. Serviu como instrumento, mas quase poucas vezes, quase que raro, a população negra foi colocada como um público, né? E a psicologia em relação a isso erra no momento de trazer como especificidade aquilo que deveria ser tratado de um modo geral, entendendo que a população negra é a maioria do país, entendendo que a população negra também é constituinte, né, da nossa população. Aqui em Salvador, a maioria é da população negra, mas independente disso, os números não precisam ser a justificativa. É preciso trazer essa perspectiva racializada sobre o cuidado, entendendo também como a branquitude, não apenas em relação à população branca, mas a branquitude em geral, entendendo esse conceito como um conceito de pessoas que carregam um privilégio social construído historicamente, gozam desses direitos que para a população negra foi negado. Então, é preciso pensar nesses nossos fazeres, pensar que toda essa estrutura também influenciou nosso processo de formação, nossa vida enquanto sujeito, enquanto profissional, e entender como nós estamos atuando, entender como nós estamos construindo esse processo de cuidado para que a equidade possa ser garantida e legitimada, né? Então, eu finalizo minha fala assim. Oi, Vitória, parabéns pela fala, que foi ótima. E o que eu acho que, infelizmente, assim, falando do ponto de vista de quem trabalha no SUS, né, é a dificuldade que a gente tem em relação à saúde mental, porque não é só o profissional, né, que muitas vezes a gente não tem um psicólogo voltado para isso. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos inúmeros problemas de saúde mental que são tratadas por uma equipe super reduzida, e o paciente tem que ele sabe que ele tem um tanto de sessões, por exemplo, né? E dependendo do tipo de problema, a gente não consegue nem direcionar. E uma das coisas que eu fiquei pensando, né, como fazer, da importância, por exemplo, das rodas de conversa, sem o profissional específico, psicólogo, na roda de conversa na unidade de saúde. Você acha que, pensando num tema de trabalhar esses preconceitos, esses racismos, misoginia e tudo mais, que é possível fazer isso de uma forma adequada, mesmo sem ter um profissional psicólogo formado? Assim, deixa eu ver se eu entendi. Trabalhar a repercussão, né, do racismo na saúde mental dos profissionais ou do público, das duas partes? No caso, assim, eu visualizando uma realidade que você tem uma escassez de profissional de saúde, de psicólogo. A roda de conversa dos profissionais de saúde que atuam naquela unidade de saúde com a população em geral
versando também sobre outros temas até, né? A gente tem, por exemplo, grupos para trabalhar planejamento familiar. Sim. Então, a gente explica métodos contraceptivos e tudo mais. Você enxerga as rodas de conversa, mesmo sem ter um psicólogo, como uma forma eficaz de trabalhar esse tipo de problema? Sim, com certeza, assim. Pensando na saúde mental especificamente, eu acredito que o psicólogo traz um saber, né, de formação, pensar, né, a questão dos transtornos, pensar nas características disso, mas muitas vezes o que eu sou uma mera estagiária, mas o que eu tenho observado é que muitas vezes as pessoas precisam de escuta, e de uma escuta qualificada, assim. Uma escuta que não traga e não reforce uma violência, não reforce essa violência que o racismo traz, assim. Então, as rodas de conversas são potentes por gerar esses momentos que há uma troca de diálogo, há uma troca de uma escuta, de disponibilidade por parte dos profissionais, né? Então, eu acho que a roda de conversa é potente quando traz essa escuta qualificada, né? Que também não é uma qualquer escuta. Assim. É a escuta que demonstra disponibilidade para aquele sujeito, né? É uma escuta que compartilhe e que entenda e que acolha, assim, né? E que eu acredito que também nenhum profissional consegue suprir a necessidade de outros, assim. Cada um tem o seu saber. Mas a própria atenção básica traz isso, né? Desse compartilhamento entre, entre os saberes e construir um cuidado mútuo mesmo, né? Entendendo, por exemplo, uma paciente, um relato da psicóloga que eu trabalhei no TCC. Uma paciente que traz um problema de obesidade. Só que aí esse problema de obesidade ela traz uma questão muito forte da autoestima. Então, trabalhar com ela essa questão do cabelo, por exemplo, dela ter achado o cabelo feio, entendendo que essa questão do feio, do belo, é uma questão construída historicamente. Trabalhar no CAPS, onde eu estagio, eu trabalho muito com familiares de usuários de substâncias. Então, e maioria são mães, né, que fazem parte também desse cuidado. Então, trabalhar com elas a questão do uso de drogas, né, o que seriam as drogas. Então, para trazer também esse estigma que foi construído socialmente, o que representa isso na saúde e no processo de vida dessas mulheres e dos seus filhos, assim. Então, eu acredito que uma escuta e o letramento racial também é muito importante, porque é uma das questões também que a Lia Schuckmann traz, né, na tese de doutorado dela, que é que não necessariamente a pessoa negra, né, é colocada nesse ponto de saber sobre a saúde da população negra, digamos assim. O que é importante, tanto para o profissional negro quanto para o profissional branco, é que ele possa ter esse letramento racial. Então, o que seria esse letramento racial? Compreender os tipos de racismo, o pessoalmente mediado, o racismo institucional, o racismo interpessoal, compreender sobre quais são os indicadores de saúde que vão lá repercutir sobre a população negra de um modo geral. Então, são esses aspectos que vão contribuir para essa escuta qualificada e esse acolhimento que possa ser um acolhimento equânime. Eu acredito que seja isso, eu não sei se eu respondi.
Eu agradeço o convite inicialmente, gostaria de estender nossos cumprimentos a todos os presentes e as presentes. Mais uma vez, saudar e reforçar a importância de debates como esse, enquanto presidente da Comissão de Igualdade Racial, aqui da OAB de Presidente Prudente, a doutora Josimara, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos, nós temos esse compromisso, não só na advocacia, mas enquanto cidadãos, de levar essa temática à frente. E que bom que a gente pode estar interligando os diversos saberes e essa interligação entre os profissionais da área da medicina e da área da saúde. Então, eu gostaria de cumprimentar também a doutora Lígia, que inicialmente destacou a importância de um olhar atento às especificidades da mulher negra, e também a Vitória, que destacou também a importância de analisar todos esses impactos psíquicos que derivam das múltiplas violências decorrentes, claro, do racismo estrutural. Então, até para responder o Bruno, que colocou a questão do mito da democracia racial, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, para que a gente possa, então, falar sobre os aspectos sociológicos e jurídicos dos processos de discriminação. Quando a gente pensa no racismo estrutural, e a doutora Lígia já falou um pouquinho sobre isso, e já expôs o quanto é complexo e difícil que a gente possa reverter esses panoramas, mas o quanto é necessário, principalmente, o quanto é um processo coletivo, exige de cada um de nós, dentro da nossa área de atuação, e também, para além disso, enquanto pessoas integradas à sociedade, que a gente possa pensar juntos em medidas antidiscriminatórias. Quando a gente pensa no que é o racismo estrutural e o que ele impacta na vida das mulheres negras e da nossa sociedade, a gente precisa reconhecer que o racismo ele estabelece a raça enquanto uma marca de poder, exatamente para afirmar força e definir papéis sociais. É exatamente a raça que vai situar as pessoas em lugares distintos dentro das várias hierarquias sociais. Então, é um sistema social baseado nessa possibilidade que um grupo tem de criar e atribuir sentidos a determinadas coisas. E quando a gente traz que a raça é essa atribuição de sentidos e de valores, eles são negativos. A raça, vista como uma marca negativa, ela resulta dessa construção. Porque ninguém nasce negro ou branco. Nós nascemos pessoas, seres humanos. A atribuição da raça e dos lugares sociais é uma construção da nossa sociedade. E essa realização dos indivíduos, ela ocorre exatamente em função dessa criação e dessa circulação desses sentidos sociais que a gente atribui à raça. Então, vai ser a partir desse sentido, desse significado de ser branco ou negro, que socialmente a gente vai compreender. Porque alguns grupos sociais não possuem o mesmo valor e prestígio do que outros. Porque os corpos negros são associados a traços físicos e também a traços de caráter negativos. Então, exatamente porque nós temos uma herança escravocrata que ainda hoje mantém, dentro das nossas relações interpessoais, das nossas relações sociais, esse racismo estrutural. Quando a gente diz estrutural, e ele também é estruturante, porque ele está na base de todas as formas de convivência. Seja desde a família,
nas instituições sociais, seja na escola, no mercado de trabalho, nas relações afetivas. Então, nas relações profissionais, o direito, e eu tenho certeza também que, assim como a medicina, campos tradicionais não estão isentos dessas formas de exclusão pautadas no racismo. Então, exatamente porque esses estigmas sociais negativos são atribuídos aos corpos negros, nós temos um julgamento moral negativo. São verdadeiras marcas a partir das quais as pessoas fazem imputações sociais, que vão acompanhar esses corpos negros em quase todas as situações e momentos da nossa vida. Então, eu queria compartilhar, pedir licença e compartilhar com os colegas um slide que a gente fez, só que tem alguns indicadores apenas, algumas frases, para que a gente possa ir acompanhar juntos. Deixa eu compartilhar, então, aqui a minha tela. Vocês estão vendo? Opa, deu uma travadinha. Sim. Tá, eu tô deu uma travada, deixa eu ver se eu consigo aqui voltar. Agora sim? Ah, e aqui deu uma travadinha. Então, tudo certo agora, né? Então, quando a gente fala desses julgamentos morais negativos, elas são verdadeiras marcas. Então, além de todos os autores maravilhosos que a Vitória citou, a gente tem hoje um sociólogo camaronês, o Achille Mbembe, que ele faz uma análise sociológica do quanto o racismo estrutural impacta na vivência e na construção do negro. Porque o negro é o único de todos os humanos cuja carne foi transformada em coisa e o espírito em mercadoria. É exatamente isso que o Achille Mbembe nos traz. E ainda hoje os corpos negros são vistos a partir dessa construção racial. Então o negro segundo Mbembe, muitas vezes aquilo que nós não queremos ver. Não há verdadeiramente um esforço coletivo de alguns anos atrás, e hoje a gente vê passos um pouco mais direcionados a isso, mas para compreender os reflexos sociais, políticos e também econômicos no racismo estrutural e toda essa carga negativa daqueles que realmente criaram esse conjunto de atributos negativos. Então, é necessário que se diga que os corpos negros passam a representar uma identidade sobre a qual elas não tiveram nenhum tipo de poder de construção, porque ela nos é atribuída por membros do grupo dominante, com o propósito realmente de legitimar esses arranjos sociais de exclusão, e por isso há sempre, e já respondendo a pergunta do Bruno, o mito da democracia racial prejudica muito a superação das práticas discriminatórias, porque quando a gente não reconhece o racismo e como ele está presente nas nossas relações sociais, é mais difícil que a gente possa combatê-lo. Então, dizer que não há elemento racial que muda a dinâmica da sociedade, que não há racismo estrutural, é negar uma realidade que nos bate à porta. Quando a gente faz um recorte de raça e também de gênero para analisar os impactos do racismo estrutural na saúde da mulher negra, a gente vai... Opa, travou aqui para mim. E deixa eu ver se eu consigo voltar para não ficar travado. A gente vai rapidamente dividir a nossa fala, eu e a doutora Josi, em três perspectivas. Falar um pouquinho do racismo estrutural e como ele impacta na construção da identidade da mulher negra e, consequentemente, muito ligado à beleza, identidade, autoestima, o que impacta muitas vezes no emocional, no psicológico das mulheres. A questão da violência doméstica, que denota, mais uma vez, o cenário de vulnerabilidade das mulheres negras. E, por fim, a violência obstétrica, como a doutora Lígia falou, é uma realidade muito presente para as mulheres negras. E quando a gente fala inicialmente da questão da negritude e da beleza, exatamente porque nós temos um padrão de racismo estrutural,
ao longo dos anos se construiu, se consolidou no imaginário social que todos os elementos ligados à negritude carregam esse aspecto negativo e é feio. Por quê? Porque representa a antítese do ideal estético predominante. E o nosso ideal estético predominante, ele deriva da construção eurocêntrica. Então, aquele padrão eurocêntrico de pele branca, cabelos lisos, traços opostos ao que normalmente são decorrentes biologicamente de traços da negritude. E aí, nesse aspecto, quando a gente fala desse estigma racial, é realmente uma fábula que aprisiona essa representação da negritude. Porque quando a gente tem a definição desses papéis sociais profundamente influenciada pelo racismo estrutural e suas formas simbólicas e físicas que realmente criam um padrão de violência, um padrão de exclusão e de inferioridade, para esse grupo social, para esse grupo racial, que não corresponde àquele padrão exigido, isso impacta na saúde emocional e física das mulheres negras, no que diz respeito principalmente à construção da sua identidade e de sua autoestima. E aí, quando a gente pensa nesse cenário de racismo estrutural e como a mulher negra constrói a sua identidade, em um cenário que questiona se ela é bonita, se ela tem traços que são valorosos, que são prestigiados socialmente, se ela atende aquele padrão onde ela vai encontrar parceiros afetivos, amigos, companheiros de trabalho. E aí, muitas vezes, inclusive, a Fili Bembe traz essa percepção dessa construção da identidade, para que muitas vezes a gente se pergunta, porque é uma história construída por outras pessoas. E aí, quando você se descobre, ali na adolescência, ou ainda quando criança, uma mulher negra, num cenário de racismo estrutural, você se pergunta, será que eu não sou nada além disso? Qual que é meu verdadeiro estado histórico, cível, o que eu sou, o que eu represento, e se eu realmente sou bonita ou não? Isso a gente verifica, esses questionamentos desde a infância. As crianças negras, elas estão extremamente expostas a essas cruéis manifestações do racismo estrutural, em realmente atribuir questões sempre negativas. E é realmente um desafio construir uma identidade, uma autoestima positiva em um lugar, em um país que tem um racismo estrutural dominante. E aí é uma forma de resistência, buscar realmente uma declaração de identidade. É uma declaração onde os corpos negros podem dizer de si mesmos. E não é fácil, porque quando a gente traz um cenário onde todos os elementos vinculados à negritude afastam a mulher negra da beleza e de ser realmente aceita no seu meio social, isso causa diversos traumas ao longo de toda a sua trajetória. Impacta na forma como ela vai mudar o cabelo, onde ela vai fazer alterações na pele, alterações estéticas, para corresponder esses anseios sociais a partir de um padrão eurocêntrico, o que vai impactar muitas vezes em processos de baixa autoestima, de negação da sua identidade e processos de intenso sofrimento emocional. Por outro lado, nós também temos esse impacto na violência doméstica e também no cenário da violência obstétrica, como a doutora Josi vai trazer para nós. Olá, boa noite a todos e a todas. Obrigada, doutora Larissa. Antes de iniciar a minha fala, eu quero primeiramente agradecer ao convite, né, à Liga da Saúde da Família. Em nome da Letícia, eu agradeço a todos os organizadores e todos os coordenadores, porque é realmente incrível o trabalho que vocês desenvolvem e totalmente necessário. E também parabenizar a doutora Lígia, a Vitória também pela fala delas, porque quando a gente é convidado a vir aqui fazer uma palestra, a gente senta e aprende um pouco mais, né? Eu até comentei com a doutora Larissa aqui no WhatsApp, gente, que evento rico, que evento maravilhoso, estou aprendendo muito com a fala delas. Então, é sempre uma grande honra mesmo participar disso. E a doutora, se não me engano, foi a doutora Lígia ou foi a Vitória que mencionaram como que poderia ser solucionado, né, essa questão dessa dificuldade de toda essa sistemática do racismo estrutural, né?
lógico que por meio de eventos como esse, que vocês estão formando profissionais da saúde que já vão sair da faculdade aí com uma visão totalmente diferente do que os anteriores, e também para aqueles que hoje já atuam na área da saúde, uma alternativa seria a realização de projetos de compliance, tanto nas faculdades como nas instituições, para realmente trazer essa visão, essa adequação, para que tudo esteja de acordo com o que manda a lei e com o que é necessário, para que tenha essa mudança de paradigma. Eu vou falar um pouco aqui com vocês sobre violência doméstica. Como que a violência doméstica ela impacta na saúde da mulher negra? Na verdade, a violência doméstica, ela impacta na saúde de todos, em especial da mulher negra, porque ela automaticamente, como diz aí nesse slide, ela costuma ser a vítima mais incidente de feminicídio, de violência doméstica. Aí nesse Atlas fala que em 2018, 66% das mulheres assassinadas no Brasil eram negras. Os usuários do SUS, 80% da população, a maioria é negro e pardo. Então, realmente existe aí uma necessidade desse recorte racial nessa análise. Eu vou falar um pouco rapidamente sobre os tipos de violência doméstica, porque se a mulher sofre violência, automaticamente ela está tendo a saúde dela atacada, porque ela tem a integridade física atacada e também a integridade psicológica, né? Aí, já como foi mencionado, a questão da obesidade, a questão da mulher que às vezes tem uma dor de cabeça constante e aquilo ali é insatisfação com a vida dela, com algum problema que ela está enfrentando. Então, primeiramente, assim, para a gente desmistificar um pouco do que é violência doméstica, ao contrário do que muitas pessoas pensam que pode ser somente a agressão, às vezes você pode se deparar com alguém que diga assim, meu amigo nunca bateu na mulher dele, então logo ele nunca cometeu violência doméstica. Mas a violência contra a mulher no ambiente doméstico vai muito além disso. Ela pode ser física, né? Como é o principal que todos pensam, como, por exemplo, bater, espancar, empurrar, atirar objetos na direção da mulher, sacudir, chutar, empurrar, queimar, tudo que agride a integridade física dela. Esse é o que a maioria das pessoas já entendem como violência doméstica. Só que, além disso, nós temos também a violência psicológica, que, inclusive, como uma vitória legislativa, nesse ano foi criminalizada, né? A violência psicológica hoje tem previsão no Código Penal, no artigo 147b, de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Então, o que seria essa violência psicológica? Humilhar a mulher, diminuir a autoestima dela, tirar a liberdade de crença, fazê-la duvidar da sua sanidade mental, aquela coisa de negar tanto, acusar tanto uma mulher que ao ponto dela começar a acreditar que ela tá louca, quando na verdade aquilo que ela tá defendendo realmente é a verdade, né? Impedir a mulher de ir a cultos religiosos, de exercer a crença dela. Aquele companheiro, né, que, por exemplo, você não sai da igreja, começa a prender a mulher em casa, impedir que ela participe, que ela exerça a crença dela. E lembrando aqui, né, abrindo um parênteses, a gente fala a mulher, mas lembrando que, né, a Lei Maria da Penha, ela se aplica também a pessoas LGBTQI+, nas uniões homoafetivas, e ela também pode ser aplicada a todos os gêneros, desde que tenha essa posição feminina. Outro tipo de violência psicológica é xingar a mulher, humilhar, ameaçar, amedrontar. Por exemplo, semana passada eu conversei com uma cliente que ela relatou que saiu depois do trabalho com algumas amigas, só tinha mulheres ali na mesa, e inclusive ela estava com o filho dela, e aí o marido muito ciumento resolveu passar por lá para olhar o que estava acontecendo. Chegou um primo de alguma das amigas, sentou do outro lado da mesa, distante dela, e aquilo ali já foi o motivo para ele humilhar ela durante meses, acusar de traição, de mentira, fazer uma perseguição psicológica na frente do filho e etc. Então, ele não levantou um dedo para ela, mas ele transformou a vida dela no inferno por conta daquela situação que não tinha nada.
por conta simplesmente da visão dele daquele momento. Então, isso também é violência doméstica e também gera toda a punição, inclusive essa da criminalização que eu mencionei aqui, né? Inspecionar celular, computador da mulher, os e-mails, as redes sociais, isolar de amigos e familiares, impedir que ela trabalhe, que ela estude, que ela saia de casa, fazer realmente que ela acredite que ela que está louca, que ela que está errada. Um outro tipo de violência também é a violência sexual, né? Forçar a mulher a ter relação quando ela não quer, impedir que ela use métodos contraceptivos, forçar casamento, forçar gravidez, o estupro. Outra coisa também é obrigar ela a fazer sexo com outras pessoas, forçar a ver imagens pornográficas, induzir ou obrigar ao aborto e à prostituição. Outro tipo de violência também é a violência patrimonial, quando o companheiro ele destrói o material profissional, né, para impedir que a mulher alcance a autonomia dela financeira, como forma ali de prender ela naquele cativeiro psicológico, controlar dinheiro, gasto, obrigando a fazer com que ela preste contas, mesmo que ela trabalhe fora. Já aconteceu também uma cliente conversando comigo, ela mencionou o dia que é o meu pagamento, meu marido me busca no trabalho, ele já pega o dinheiro da minha mão e ali ele quer saber cada centavo do que foi gasto, por que eu recebi, por que eu deixei de receber. E ela ficava ali aprisionada a ele também nessa questão financeira, mesmo que quem trabalhava por aquele dinheiro era ela. E tem também a violência moral, que é qualquer ação que desonre a mulher diante da sociedade, com mentiras, ofensas, e também acusá-la publicamente de ter praticado algum crime. Por exemplo, xingar a mulher diante de amigos, acusar de algo que ela não fez. Nesse caso que eu mencionei, o primeiro de uma cliente que o marido foi lá onde ela estava confraternizando com as amigas, ele ainda saiu difamando ela para toda a família, acusando de traição, inventando coisas. Então, isso também é uma violência moral e também é punível, né, criminalmente. E aí, além disso também, uma coisa que acontece muito hoje, né, vazar fotos íntimas, né, acusar injustamente de traição, isso também é violência. E aí a gente pode se perguntar, mas como que eu vou provar uma violência psicológica hoje, né? A mulher ela tem que recorrer no ambiente doméstico aos recursos, né, mais simples, que é colocar ali o celular para gravar, qualquer aparelho, né, eletrônico que ela tenha, se é recorrente esse tipo de comportamento na residência dela, tenta colocar para gravar discretamente, buscar pessoas que são testemunhas, né, dessas práticas do parceiro e fazer com que elas testemunhem a favor dela e não se calar, principalmente não se calar, porque muitas vezes a mulher realmente começa a acreditar que o erro é dela, que a culpa é dela, né? E geralmente é esse o comportamento do parceiro, fazer com que ela acredite que a culpa é dela. Então ela perceber que aquilo que ela está passando é realmente um assédio, que ela precisa buscar ajuda, buscar socorro. E na questão da violência patrimonial, a mulher muitas vezes não sai dessa situação de agressão ou não denuncia por não ter para onde ir, por ter medo de perder a casa. A primeira pergunta quando a mulher está interessada em divórcio doutora, se eu sair de casa, eu perco meus direitos? Não, não perde os direitos pelo fato de estar saindo de uma violência. Aquilo que foi construído pelo casal em regime de comunhão parcial de bens pertence aos dois, né? Muitas vezes o homem trabalha, ele vai lá e compra um carro e ele sozinho paga aquelas parcelas, mas eles estavam casados. E aí ele fala, não, o carro é meu. Muito pelo contrário, porque para que ele pudesse trabalhar, tinha uma mulher em casa que estava ali cuidando dos filhos, cuidando da casa, lavando a roupa dele, cozinhando, para que ele pudesse trabalhar e conseguir aquele dinheiro. Então, os bens adquiridos na constância do relacionamento, da união estável e do casamento pertencem aos dois, ainda que um só tenha pago. Então, a mulher não precisa ter esse medo, ela precisa sim buscar o socorro, porque muitas vezes não dá tempo de prestar esse socorro. Muitas vezes a mulher morre no meio do pedido da medida protetiva. E ela pode também fazer a denúncia por canais online, na delegacia, ela pode enviar fotos, né, da violência que ela tem sofrido e pedir essa medida protetiva para que o parceiro seja retirado da casa. Bom, esse é um panorama geral sobre violência doméstica, para que a gente
desmistifique essa visão de que violência é bater na mulher, somente na mulher, no ambiente doméstico. Ela vai muito além disso, né? E aí depois a gente vem e pensa assim, falando de violência obstétrica, como que a violência obstétrica, ela impacta na vida da mulher negra? Antes de mais nada, hoje eu mandei uma mensagem para uma amiga minha, que é advogada e é negra, e eu lembrei que ela relatou que passou por essa situação de violência obstétrica. E eu falei, conta para mim, né, como que foi? E, resumidamente, ela mandou aqui o testemunho dela da situação. Ela entrou no hospital em trabalho de parto e ela ficou 24 horas, né, tendo contrações, basicamente abandonada em uma sala, sem acolhimento, implorando por atendimento, implorando por informações e naquele sofrimento constante. E enquanto isso, os profissionais ali mantendo ela naquela dor, já tinha dado 42 semanas de gestação, e ela disse que era isso, que ela pedia socorro, que ninguém respondia, que simplesmente durante essas 24 horas de imensa dor, ainda entravam várias pessoas dentro da sala e sequer se identificavam, simplesmente entrava ali e fazia aquele exame do toque vaginal, não sei qual que é o nome técnico na área médica, sem se identificar nem nada. Imagina você numa sala, nessa situação de dor, entre alguém sequer te cumprimenta, vai lá e coloca a mão, não tá bom ainda, e sai. E ela disse que passou 24 horas nessa situação. E qual foi o impacto na vida dela? Ela disse que foi uma situação tão traumatizante, que ela demorou 9 anos para ter coragem de ter o segundo filho. Ela precisou passar aí por todo um trabalho psicológico e espiritual para ter coragem de novamente ingressar na maternidade, por conta dessa marca. Então, realmente é muito importante para vocês, como futuros profissionais e profissionais da saúde, ter muito claro a noção desse impacto que pode ser causado na vida de uma pessoa, às vezes por falta de um acolhimento, né? Por falta de se apresentar, um gesto de gentileza, uma empatia com aquela pessoa que está ali. Antes de eu falar um pouco do panorama legal, eu devolvo a palavra à doutora Larissa, caso ela queira falar um pouco sobre violência obstétrica. Só abrir aqui o meu microfone, voltar aqui nos slides. Quando a gente aborda, para além do racismo estrutural, a violência no espaço privado, no espaço familiar, e também a violência obstétrica, né, a violência doméstica e a violência obstétrica, nós estamos abordando temáticas que decorrem dessa negação de direitos a partir desses estigmas sociais. Então, por isso que é importante que a gente reconheça o racismo estrutural e como ele se manifesta nas diversas formas como ele acontece. Então, quando a gente verifica que o espaço privado, familiar, que ele deveria ser aquele refúgio de paz nas famílias, é por excelência aquele espaço em que a violência doméstica e sexual tem o seu ponto mais alto de incidência, e aqueles agentes desse abuso sexual, físico ou psicológico, na maioria absoluta dos casos, são maridos, companheiros, pais, padrastos, tios, ou membros ali muito próximos da família. E a gente sabe que esse plano da violência doméstica e sexual, ele é absolutamente democrático. Ele atravessa todas as classes sociais e grupos raciais. Mas os indicadores sociais, eles evidenciam essas desvantagens sociais que são experimentadas pelas mulheres negras e vem só para reforçar o quanto essas clivagens sociais impostas pelo racismo e a discriminação racial têm prevalência de mulheres negras nos dados de violência doméstica, de violência psicológica, de violência sexual, de violência patrimonial, de violência moral e também de violência obstétrica. Então, há uma total diferença no tempo dispensado para atendimento de mulheres negras durante as consultas, na qualidade das informações que são prestadas a elas, como a doutora Lídia já abordou, nas técnicas utilizadas, em tratamentos deficitários e diversas situações que nos são relatadas constantemente pelas clientes que nós atendemos no escritório de advocacia. Então, inclusive, uma estratégia de combate a esse racismo institucional foi criado no Sistema Único de Saúde, uma portaria em 2009, para realmente garantir o acesso a serviços de acordo com a necessidade e as demandas específicas,
para que a gente possa verificar o quanto essas mulheres negras precisam de um atendimento que consiga estabelecer o mínimo de dignidade, exatamente como pressupõe a Constituição Federal, que estabelece que todos nós precisamos de um tratamento igual e de acordo com a dignidade que é concedida a cada uma das pessoas pelo simples fato de sermos seres humanos. Então, é importante que a gente possa buscar essa equidade, seja em relação à violência doméstica, em relação à violência obstétrica, e, na verdade, a superação desses paradigmas que ainda estabelecem um quadro de violência e negação de direitos para as mulheres negras. Obrigada. A doutora Josi agora pode ficar à vontade. Bom, eu não vou falar sobre o panorama legal, que tem bastante legislação que resguarda os direitos da mulher, da parturiente, porque por conta do horário, né? Nós já atingimos aí 30 minutos. Eu vou mencionar aqui só 2 pontos aqui principais de lei, é que todas as gestantes têm direitos que são assegurados por lei em relação a várias situações dentro do sistema de saúde. No entanto, boa parte das gestantes não conhecem os seus direitos, o que leva a uma insegurança, ao sofrimento, e nos momentos mais importantes da sua vida, que é o parto. Então, um principal da legislação que a gente encontra numa pesquisa é a Lei 11.108, que assegura à parturiente o direito de ter um acompanhante de sua livre escolha durante o parto e no pós-parto. E que esse acompanhante não necessariamente precisa ser o pai da criança, pode ser uma pessoa à livre escolha da parturiente. E também essa lei ela teve uma pequena alteração, né, em 2020 por conta da pandemia de Covid-19, que garante o cumprimento desse direito de acompanhamento da gestante, desde que este acompanhante seja assintomático e não integre a zona de risco, né, independente de qualquer coisa. Então, vou mencionar somente esses dois, essa questão legislativa aqui, justamente para não me estender. E finalizo aqui a nossa fala. Eu gostaria de agradecer as meninas pela apresentação. Eu tô achando esse dia, né, esse momento muito especial, porque nós podemos olhar por diversas, digamos assim, ângulos sobre a saúde, sobre o cuidado. Então, é uma oportunidade única estar aqui escutando vocês. Eu quero muito agradecer pelo convite e pela confiança, né, do meu trabalho. Eu apenas aí um estudante, mas eu estou muito feliz aqui por contribuir e por dialogar com vocês. Muito obrigada. Bom, eu queria parabenizar, né, especialmente por vocês falarem a respeito dos tipos de violência que existem, porque é uma dificuldade que a gente tem em relação à atenção de saúde, que é o profissional entender que aquela mulher que está ali, ela foi vítima de uma violência, ainda que ela não tenha uma marca no corpo, né? A marca dela está só na alma. E é importantíssimo a gente prestar atenção nisso e entender a violência doméstica em todo o seu ciclo, porque não é muito fácil, tanto para a mulher quanto para quem está atendendo aquela vítima de violência, uma vez que muitas vezes elas passam por repetidas situações e antes de quebrar o vínculo com o agressor. E para quem está do outro lado, às vezes fica, né, a gente tem aquela impressão de, ela gosta, que ela está voltando. Ela, de novo essa história, de novo ela comentando que ele agrediu, que ele maltratou e volta para casa. Então é importante vocês guardarem isso
todas as formas de violência, porque provavelmente vocês vão ver muito na trajetória de vocês de vida, infelizmente, que existe muita, muita violência contra a mulher no nosso país. Parabéns, meninas, pela apresentação, viu? Perdão, você pode repetir a pergunta, por favor? Com certeza sim. Com certeza sim, diante de toda essa estatística que foi colocada aqui, a exemplo da taxa de feminicídio em 2018, que 66% das mulheres que foram assassinadas são negras, né? Negras e pardas. Então, por aí você já tem uma clareza do quanto que esse mito dessa democracia racial realmente ainda precisa, né, ser modificado para que seja realmente respeitado o direito da mulher. E outra coisa que a gente nota muito, e eu falo em pessoa própria mesmo, né? A questão da hipersexualização da mulher negra faz com que ela seja mais vítima de assédio em todos os ambientes, seja em ambientes de festa, seja em ambientes profissionais. A vitimização da mulher negra na questão de estupro, porque existe essa assimilação da mulher negra como sexo fraco, sexo fácil. Eu, particularmente, já passei por várias situações como essa. Nossa, uma mulata dessa, né? A mulher negra, ela é o bundão, é a mulher que tem que saber rebolar, essa questão de ser um símbolo sexual. Isso também é uma violência constante que acontece com a mulher negra. Às vezes, você chega em ambientes e fala assim, por exemplo, eu não sei sambar. Como assim? Você não sabe sambar? Você é mulata, você tem que ter a bunda grande e saber sambar, porque você é um símbolo sexual. E são coisas sutis, né? Que a pessoa pensa, poxa, mas eu não fiz nada, eu estou elogiando. Mas, na verdade, é um racismo velado. É um racismo estrutural, literalmente, porque você espera aquilo daquela mulher, que ela seja sensual, que ela saiba sambar bem, que é isso que ela tem como característica principal. Olha, eu não sei sambar, mas eu sou advogada. Olha, eu não sei sambar, mas eu sou ginecologista, eu sou psicóloga. Eu sei fazer outras coisas também, né? Então, eu acho que realmente isso também faz parte desse mito que ainda nos assombra, né? Que ainda traz esse véu de escuridão sobre nós. Eu gostaria de complementar a fala da colega, dizendo que o mito, né, essa ideologia da democracia racial, ela surge como uma política pública mesmo de embranquecimento da população negra lá no século XX. Então, aos dias atuais, a gente vai perceber também, para além do que a Josimara falou, a questão da invisibilização desse cuidado, né? Para além que nossos corpos estão cristalizados nesses estereótipos, né? De que aguentamos tudo, que nós apenas sambamos, sem reconhecimento para além das outras coisas, que também somos médicos, que também somos psicólogas, que também somos donas de casa, somos dermatologistas, enfim, qualquer outra coisa. Mas o mito contribui para essa cristalização, para que essa imagem, esse estigma social referente às mulheres negras seja perpetuado e mantido, né? Porque interessa a alguém que ele seja mantido.
Boa noite. Meu nome é professor Alex e eu tenho orgulho de participar de uma liga como essa, não é? Gente, elas fizeram tudo. Eu fico impressionado porque são estudantes de medicina, não é? Não só de medicina, nós temos uma liga interprofissional. Então nós temos estudantes de psicologia, temos estudantes de educação física, e nós temos uma apoiadora que sempre está nos iluminando, que é a professora Edma Matos. Eu queria muito agradecer, porque assim, sempre auxiliando, sempre nos norteando, explicando para a gente, dizendo, olha, precisa falar 1000 vezes, porque ainda falou pouco, entendeu? Então, quer dizer, quando eu vejo profissionais que vão ser médicos atrás de um tema tão importante como este, não é? Que vem nos dizer muito sobre equidade, eu vejo que o nosso trabalho ali com disseminar os princípios do SUS, ele não é em vão. Então, a minha palavra, se eu tivesse que resumir a minha noite com uma palavra, ela seria felicidade e gratidão, agradecimento mesmo por ter professores como a professora Edma conosco. Quero agradecer a professora Lígia, as professoras palestrantes, Josimara, não é? A Vitória, que obviamente vai brilhar muito na sua carreira, porque imagina, tá se formando e traz um conhecimento tão pleno desse para nós, não é? Nos ensinando muitas coisas. As advogadas falando sobre legislação, mostrando para a gente o tanto que ainda precisa ser feito, não é? Exemplos da doutora Lígia, exemplos sobre violência obstétrica, a gente nem faz ideia, não é? Que essas coisas ainda possam acontecer aí neste século, não é? Então, eu só tenho a agradecer por poder dar visibilidade a esses problemas que são tão graves e que precisam, sim, porque quem é branco não sente nada disso, não se preocupe, entendeu? Então, quer dizer, só vai sentir quem realmente tem essa situação na pele, não é? Então, quando eu vejo isso, porque quando eu fui defender o meu doutorado, eu tinha uma doutora, que é a doutora Cássia Varga, que agora está na Federal de São Carlos, e a hora que a minha arguição demorou 4 horas, né? Aí eu falei assim, nossa, mas... Aí ela veio me abraçar, a doutora, no final, que ela foi banca, e a Cássia Varga, ela chorando, ela falou assim, você está vendo? Você está vendo? A minha arguição também demorou 4 horas. Então, quer dizer, é só você sendo minoria que você consegue entender um pouco o que é que a outra minoria também passa. Então, assim, eu fico muito feliz de estar participando de uma roda de conversa como essa, com tanto brilho, com tanta gente boa, falando tanta coisa legal para nós. Muito obrigado pela noite, muito obrigado, Juliana, e muito obrigado pelas convidadas, Letícia e professora Edma. Quero muito te agradecer pelas indicações, e professora Lígia, e todo mundo que falou, Vitória, Josimara, a outra também palestrante. Eu quero muito agradecer a todos vocês. Muito obrigado.